convidamos o diretor da Escola Municipal Adolf Bart, Fábio de Almeida Duin, e o dirigente municipal de educação de Joinville, Roque Antônio Matei, para juntos explanarem sobre o tema Escola Municipal Adolf Bart de Joinville, IDEB 8.8. Bom, pessoal, bom dia. Primeiro, quero dizer que é uma honra poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre algo tão importante que são as avaliações, né? E o IDEB de Joinville, na educação, principalmente no Fundamental 1, né? Nós temos hoje 4 escolas lá com nota acima de 8, e o 8.8 da Escola Adolfo Bart. Depois o professor Fábio aqui vai falar um pouquinho melhor, né? Mas, como secretário, nós estamos ali desde o começo desse governo, que começou agora em 2013, mas a história do IDEB de Joinville ela é de longa data, né? É um trabalho que vem sendo feito há bastante tempo já, da época de um outro secretário que se chamava Silvio Siniskovski, que eu não sei se vocês conheceram ou ouviram falar, mas ele esteve à frente da educação de Joinville por 12 anos, né? E nesses 12 anos se criou uma cultura de trabalhar muito indicadores, resultados, metas, e em cima disso, dessa cultura, né, foi trazido para dentro das escolas, foi introduzida nas escolas, essa cultura da qualidade, vamos assim dizer. E uma coisa muito importante que tem em Joinville, e que o palestrante da Fiesc colocou, são as parcerias que as APPs e que as escolas têm com a comunidade, né? Nós temos empresas e a própria comunidade, né, as famílias, enfim, muito parceira da escola. E, nesse processo de parceria, nos ajuda bastante, né? Também cobrando o resultado. E, nesse processo de cobrança mútua, né, nós, das famílias, e as famílias cobrando da gente, né, nós conseguimos, no último IDEB, 23 escolas acima de 7 em Joinville, 4 acima de 8. Então, eu vou passar a palavra para o Fábio, para que ele conte a história aí da Adolfo Bart e como é que nós chegamos no 8.8. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o Fábio, então, diretor da Escola Adolfo Bart, fica no distrito de Piraberaba, em Joinville. Então, a minha fala vai se concentrar mais nas ações pedagógicas, né, da unidade, que contribuíram para que o nosso índice, né, progressivamente aumentasse. Que nós não tiramos 8.8, foi uma caminhada desde 6.2 até chegar na média, né? Um conjunto de ações, todos os anos sendo implementadas, que resultaram, né, nesse êxito da unidade. E, paralelamente, não como algo que determine, mas como algo que contribui, que dá condições, né, à revitalização do espaço escolar como um elemento também que contribui, mas não determina a aprendizagem. Então, dá condições para que ela aconteça de uma melhor forma. Tá, então, o foco principal primeiro vai ser, então, as ações pedagógicas. Tá? Então, todo o trabalho que eu vou apresentar para vocês tem, além de ter o respaldo, né, da Secretaria Municipal de Educação, no sentido também de estar estimulando as escolas, de ter uma equipe de acompanhamento, também é um trabalho de equipe, né? Uma equipe unida, comprometida e focada na aprendizagem do aluno. Então, é um trabalho que a nossa equipe gestora é pequena, nós temos 330 alunos, 12 turmas, uma média de 27 alunos por sala. Então, a equipe gestora é o diretor, auxiliar de direção e supervisão, nós trabalhamos como uma unidade, desde a questão de planejamento das ações, né, à execução. Então, as funções elas não ficam exatamente não claras, mas assim restritas. Eu sou o diretor, eu só faço isso. Então, os 3 trabalham questões administrativas e pedagógicas, tendo como foco o aluno. Então, é um histórico que eu vou apresentar para vocês de formação e mudança, que ocorreu desde 2009, quando nós assumimos. Os instrumentos, o sistema de avaliação que a unidade tem
né, para verificar como está acontecendo a aprendizagem dentro do contexto da sala de aula. Então, foram elaborados ao longo dos anos e de acordo com a realidade da comunidade. E as ações que eu vou apresentar também, elas não visam somente, né, a Prova Brasil, porque não são todas as turmas que participam do IDEB, né? São as turmas de anos pares, né, ou ímpares, não importa. Mas nós queremos manter um padrão de qualidade para todas as turmas. Então, é isso que eu vou apresentar para vocês. Já falei, né, os dados da escola, se localiza no distrito de Piraberaba, 27 alunos por turma. Então, começamos pelo resultado do IDEB. Então, em 2007, nós tínhamos o resultado de 6,2. Em 2009, 6,9. Em 2011, pela primeira vez, nós somos os melhores do estado, com 7,9. E conseguimos melhorar e aperfeiçoar nosso resultado em 2013, com 8,8. Mas a nota, por si, não diz muita coisa. A nota é só um quantitativo. O que nós nos focamos são nas competências e habilidades que os alunos desenvolveram ou não ao longo das edições da Prova Brasil. Então, foi sempre o nosso foco. Só uma introdução rápida. A questão de proficiência se refere ao desempenho do aluno, né? Então, eles são classificados, basicamente, em 4 níveis: o avançado, proficiente, básico e o insuficiente. Então, o avançado, ele aprendeu além da expectativa, ele necessita ser desafiado a aprender mais novos conteúdos. Então, seria aquela pontuação, 250, a partir de 250 pontos médios em português e 275 em matemática. O nível proficiente, ele aprendeu os conteúdos previstos para aquele ano de escolaridade e está apto a ter atividades de aprofundamento. Então, seria 200 a 249 em língua portuguesa e 225 a 274 na disciplina de matemática. O básico seria o mínimo, né? Então, eles precisariam melhorar, né? E atividades de reforço para poder acompanhar a próxima série. E o insuficiente seria o mais preocupante, que é praticamente pouca aprendizagem, que teria que recuperar os próprios conteúdos. Então, de 0 a 149 na disciplina de língua portuguesa e até 174 na disciplina de matemática. Em 2013, nossa pontuação média em português foi 291 pontos e 305 em matemática. Então, a pontuação média da unidade ficou no nível avançado. Quando o secretário Roque comentou da necessidade da escola estar, né, se apropriando desses indicadores, é porque são esses indicadores que vão permitir que a escola planeje suas ações, que a escola saiba o que ela está acertando, o que ela não está acertando, e, a partir desse diagnóstico, ela possa se programar enquanto unidade de ensino. Então, em 2007, vocês percebam lá, o Ministério da Educação ele vai classificar como proficiente os alunos que atingiram os níveis avançado e proficiente. Então, os 2 níveis somados, eles vão dar a porcentagem que o Ministério da Educação, né, julga mínima de 70% para todas as disciplinas e séries, né? Então, em 2007, 75% dos nossos alunos já eram proficientes em língua portuguesa e 61% em matemática ainda estava abaixo. Apesar de ter sido um bom resultado, a nossa preocupação maior não era com a nota, que aparentemente 6,2 não era uma nota baixa para a época. Mas, se nós analisarmos os níveis básico e insuficiente, em português são 25% dos nossos alunos. Ou seja, em 2007, 1 a cada 4 não estava no nível desejado para o 6º ano, visto que o Adolfo Bart só atende até o 5º ano, né? É uma escola de ensino fundamental 1 e de educação de jovens e adultos. Em matemática, praticamente 40% dos alunos. Então, com os nossos planos de ações, percebam que em 2009, a nota aumentou para 6,9, mas diminuiu em matemática, né, de 40% praticamente para 19%, ali nos níveis, pode observar ali em 2009, básico insuficiente, 19%, e português ainda ficou uma pontuação um pouco alta. Então,
Nós assumimos, né, a escola, nossa equipe gestora, em 2009, e, através dos planos de ações, em 2011, percebam a melhora, né, nos níveis básico e insuficiente. Em 2011, 9% dos alunos em língua portuguesa no nível básico ou insuficiente, na verdade, só básico, né? Insuficiente, nós conseguimos zerar já em 2011, o que para a escola é uma sensação de dever cumprido. E 3% dos alunos em matemática. E a nossa alegria com o 8.8 foi saber ali, ó, que 100% dos alunos, né, terminaram a sua escolaridade conosco no nível esperado para a próxima série. Então, foi a maior vitória da escola, não foi o 8.8, foi saber que a escola cumpriu a sua função social, né? Então, vocês podem ver que a nossa pontuação média foi aumentando, né? Em 2011, 91, 97, e conseguimos 100% agora em 2013. Isso se deve, basicamente, ao comprometimento, que é um processo, né, de capacitação, de comprometimento. Nós temos também, dentro da unidade escolar, um contrato didático, que é um conjunto de orientações específicas, didáticas, metodológicas. É um documento bem descritivo, no nosso caso tem 39 páginas, e nele estão explicitados todos os procedimentos da escola, correção, avaliação, tudo que a gente espera do professor. Esse documento é muito utilizado na acolhida de um professor novo, né? Ele prevê tudo o que a escola espera desse profissional, as atitudes, as posturas. Então, com esse documento, que, na verdade, é um desdobramento do projeto político-pedagógico, mas de uma forma mais prática, um documento mais palpável. Então, o professor, com esse documento, com esse trabalho que nós fazemos com o contrato didático, ele se alinha mais rapidamente à proposta pedagógica da escola. Então, muitas vezes, até o professor, né, alinhar-se com o que a escola espera que ele execute enquanto profissional. Já chegou o mês de abril, já chegou o mês de julho, né? E as crianças não têm esse tempo para esperar o professor se alinhar. Então, o contrato didático possibilita esse movimento mais rápido. Vou destacar para vocês como, né, elemento que tem contribuído o acompanhamento docente e o discente, que eu vou explicitar logo em seguida. No acompanhamento docente, nós procuramos, né, quando eu digo procuramos, é a equipe gestora, diretor, supervisor e auxiliar de direção. Observar, analisar o planejamento do professor, dando devolutivas, e não só dando um carimbo e uma mensagem. Isso não contribui no final das contas. O que ele precisa melhorar? Quais são as atividades que ele está deixando a desejar? Que intervenções ele não está conseguindo fazer? Como ele está planejando as intervenções? Porque, muitas vezes, a gente encontra a mesma atividade em 3 planejamentos diferentes, mas qual é o diferencial daquele professor que tem um bom desempenho? É a intervenção, é o planejamento da intervenção. Então, o problema nem sempre são as atividades, né? Então, procuramos semanalmente, né, observar, analisar e dar uma devolutiva para o professor do seu planejamento. Procuramos, dentro do possível, né, também assistir às aulas do professor. E isso é um processo que, no começo, gera um pouco de resistência, mas agora pode estar 10 pessoas dentro da sala, o professor não muda mais, porque essa prática, ele entende que não é para vigiá-lo, não é para criticá-lo, e sim é mais um olhar contribuindo com o seu trabalho pedagógico. Então, a gente tem que criar essa cultura dentro da unidade, que o olhar de fora não é para me condenar, e sim contribuir comigo. Então, devolutivas, nós procuramos fazer. Claro, o professor que demanda mais orientação, ele vai ter uma periodicidade menor. E aquele que tem uma autonomia maior de trabalho, melhor desempenho, a periodicidade é maior, pode ser 15 dias, até um mês. Formação continuada em determinadas áreas que a gente, enquanto equipe, percebe que o professor está tendo dificuldade no trato. Exemplo, geometria, produção textual, os próprios descritores da Prova Brasil, né? Então, a gente vai planejando formações simples, né, nada espetaculoso, como costumam comentar, mas que contribuam na formação e na prática do professor. Todos os anos, a gente faz assinaturas em sites de compartilhamento,
E a gente baixa e disponibiliza para o professor materiais de apoio. Textos, atividades, provas, apostilas, onde ele pode ter um material de referência e também ajudar nas suas aulas. Esse ano, como não cabia mais um DVD, foi um HD externo. Então, tinha 50 gigabytes, eles copiaram nos notebooks, que eles usam na própria unidade, que a Secretaria de Educação providenciou a compra, né, e que tem sido um bom elemento para ajudar. Motivação e incentivo constante. E nós já temos implementado também um ciclo de aprendizagem. O professor de 4º e 5º ano acompanha a turma. Então, com isso, a gente percebe a maior facilidade de trabalhar essas competências nas últimas séries que nós terminamos o 5º ano, né? Só temos até o 5º. Então, percebemos que o professor que já pega a turma do 4º ano, ele já domina, né, todos os procedimentos daquela turma, já sabe o que eles têm dificuldade, e ele já começa o 5º ano abordando realmente o que eles precisam. Algo que um professor que não conhecesse a turma teria que fazer todo o mapeamento, toda a questão investigativa, para depois fazer um plano de ação. Ele já começando, como diz no popular, né? Então, isso a gente percebeu desde 2009, dado resultado. Nós estamos tentando também fazer um ciclo na alfabetização. Só que, para isso, a gente não conseguiu, porque nem todos têm perfil para todas as séries. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Nós conseguimos porque temos professor para perfil de 4º e 5º. Então, a gente conseguiu nesse motivo. No acompanhamento dos alunos, além das avaliações, né, e das orientações que o professor recebe para avaliar o aluno, nós temos a avaliação da unidade escolar. Então, nós acompanhamos sempre, semanalmente, as avaliações, nem sempre fisicamente, caderno prova, mas nós temos o EVN, que é o sistema onde o professor digita as parciais das notas, e a gente está sempre monitorando, em caso de reincidência de notas baixas, já procurar ter as ações necessárias para esse problema não se agravar. Nós, enquanto unidade, também aplicamos simulados quinzenais com as competências dos escritores de língua portuguesa e matemática, com 3º, 4º e 5º ano. Tá? Uma semana é aplicado e na outra é feita a correção e tirada as dúvidas dos alunos. Porque só avaliar e também não ter uma devolutiva, né, não adianta. Então, o professor participa, mas quem aplica é a equipe gestora, ou eu, ou a supervisora, ou a auxiliar de direção. E, com isso, a gente também, a equipe gestora, monitora como estão as dificuldades dos alunos e dá subsídio ao professor também. Tá? Reforço escolar, procuramos fazer, né? Cobrança diária dos hábitos de estudo e cadernos, projetos de incentivo à leitura, que isso já é até um clichê, né? Que incentivo à leitura toda a escola tem que fazer, né? Já é algo que é inerente à escola, né? Incentivar a leitura. Provas trimestrais, a gente usa como uma forma do aluno estar constantemente estudando. Algumas pessoas acham que isso é tradicional, mas a gente não se importa. O que importa é o aluno aprender, certo? Interpretação. Todas as disciplinas avaliadas, história, geografia, ciências, todas elas, além do conteúdo, o professor oferece um texto complementar para o aluno interpretar. O que acontecia? Muitas vezes o aluno só decora o conteúdo de história, geografia e ciências, depende da abordagem do professor, tá? Então, o aluno tira 3 em língua portuguesa e 9 em história. Nós consideramos um absurdo, porque o aluno que domina a disciplina de história, ele tem que dominar a língua portuguesa, porque história basicamente é leitura, claro, tem dados, né, tem nomes, tem algumas tem especificidades das disciplinas, mas basicamente é leitura, é interpretação, é entendimento, né? Então, com isso, a distorção das notas acabou. Então, geralmente, a diferença entre português e ciências é 1 ponto, meio ponto, e é mais um momento para o aluno pensar. E não só decorar conteúdo, né? Que a gente quer mudar esse paradigma, né? Parceria com a família e registros. Procuramos registrar o que acontece, chamamos a família sempre que nós verificamos um problema. E procuramos agir de forma preventiva. Cada série, né? Nós temos para a EJA também, mas eu, infelizmente, não trouxe. Me foquei mais no IDEB. Como a EJA não participa, eu deveria ter trazido, mas trouxe do 1º ao 5º.
Então, cada ano de escolaridade, nós temos instrumentos que a unidade utiliza para verificar como está acontecendo a aprendizagem. O primeiro ano, eu acabei esquecendo de colocar. Antes do aluno iniciar conosco, no ano da matrícula, nós já fazemos uma reunião com os pais. Então, por exemplo, as crianças que vão começar em 2016. Este ano a gente já vai chamar, já vai orientar os pais. Fazemos uma reunião, apresentamos a proposta pedagógica, o objetivo do primeiro ano, como vai ser trabalhado, tiramos as dúvidas dos pais. Porque no primeiro ano vocês percebem, né, nós percebíamos que a ansiedade maior era dos pais. Né? E com isso a gente percebe que os pais, sabendo como a escola vai trabalhar, eles já têm alguns encaminhamentos ainda na educação infantil, como pais, estimulando, cobrando algumas situações que estão nos ajudando no fundamental. Não no sentido de preparar para a alfabetização, mas de mudar algumas falas, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido isso. Os pais falando assim, agora você vai ver só. Você não vai mais brincar, você vai para a escola. Né? Então, para os pais mudarem essa fala, terem outro encaminhamento para contribuir com a escola. Porque muitas vezes a escola é satanizada. Então, no CI eu sou feliz, na escola eu vou para sofrer. Né? Então, os pais podem contribuir. E com esse trabalho a gente percebe que nós temos tido bons resultados. Então, nós colocamos para os pais nessas reuniões o que a gente espera, o que vai ser cobrado. Em março e abril, que a gente já combinou com os pais no ano anterior também, nós chamamos as crianças uma vez por semana e vemos se eles já sabem as letrinhas, os numerais fora de ordem, damos a devolutiva aos pais e os professores. Tá? Então, agora, nós já estamos terminando esse trabalho, já temos 95% dos nossos alunos sabem todas as letras e os números. Né? Então, assim... E os que não sabem estão sendo acompanhados pela professora, chamando os pais. Ou seja, a gente não pode esperar chegar ao final do ano para agir. Então, quanto mais preventivamente a escola age, melhor serão os seus frutos. E não estamos forçando, a gente está acompanhando e verificando como a gente pode ajudar. Né? E para a maioria das crianças foi tranquilo esse processo. De março a dezembro, então, no primeiro ano, nós fazemos uma sondagem mensal de nível de escrita para verificar como está acontecendo a alfabetização. Como está o andamento da turma. Abril e maio, né? Agora em maio, na verdade, as crianças que ainda precisarem dessa atenção, que ainda não souberem as letras, a gente vai oportunizar que venha à escola no contraturno, que use a sala de informática, que tenha acesso a recursos para ajudar nesse processo de alfabetização. E, a partir do mês de agosto, nós oferecemos reforço para as crianças do primeiro ano que ainda estiverem nos níveis silábico, sem valor sonoro, e pré-silábico. Então, com isso, a gente tem percebido, né, bastante resultado nas turmas de alfabetização. Nós iniciamos o segundo ano com 96% das crianças alfabéticas. Né, e as que não estavam ainda já estão sendo acompanhadas. Então, segundo ano. Segundo ano, nós fazemos uma sondagem mensal de leitura, também para verificar como a criança está se apropriando da leitura, visto que ler não é o antônimo de escrever, são processos distintos que ocorrem paralelamente, mas são processos diferentes. Então, monitoramos a leitura, o nível de escrita, e também oferecemos reforço escolar para aqueles alunos que ainda não estão no nível alfabético. No terceiro ano, nós temos um elemento indicador ali de qualidade, que é a ANA. Só que a ANA, é claro, ela não vai oferecer subsídio para aquela turma em curso, porque a ANA foi aplicada no ano anterior. Então, para que serve a ANA? Para o professor. Então, nós procuramos fazer um trabalho com o professor de terceiro ano para ele verificar, dentro das suas competências profissionais, o que a criança não conseguiu se apropriar, e, para o quarto ano, trabalhar a partir do diagnóstico da ANA, que é um diagnóstico bem eficaz de leitura, de escrita e de matemática, que vem prontinho e tabulado para a gente trabalhar tranquilamente. Então, um exemplo prático. No ano anterior, o resultado de matemática do Adolfo Bart do terceiro ano foi excelente.
De leitura também foi muito bom, acima do esperado. Mas ficou abaixo em escrita. Ficou abaixo pela questão de discurso, paragrafação, né? Então, o professor de 4º ano, ele iniciou o primeiro trimestre trabalhando focado na questão de escrita, visto que a leitura e a matemática já estavam mais resolvidas. Então, é um instrumento que é utilizado, que é feito, né, que a escola não tem trabalho para fazer. A gente recebe pronto. É o trabalho de sentar, analisar, fazer um plano de ação, orientar o professor do 3º ano para o ano em curso, o ano seguinte, e o do 4º ano receber esse aluno já com um olhar direcionado para o que ele sabe ou não sabe, e fazer um plano de ação eficaz e cobrar dele isso. Então, no 3º ano, a gente ainda mantém a sondagem de leitura, fazemos mensalmente uma produção textual diagnóstica, o professor recebe um gênero, lê para o aluno e pede uma reescrita. Então, o objetivo não é corrigir os erros e devolver para o aluno, é sentar com o professor e ver, ó, qual é a maior dificuldade da tua turma. É organização das ideias? É paragrafação? É pontuação? Dentro de ortografia, o que é mais urgente agora resolver? Porque os professores, muitas vezes, no universo de dificuldades que aquela turma tem, ele não consegue estabelecer prioridade. Aí que entra a questão do suporte da escola, percebendo juntamente com ele o que é mais prioritário naquele momento. Porque o professor fica angustiado, fica ansioso e atira para tudo quanto é lado. E o resultado não chega por quê? Porque não é sistemático e não é planejado. Então, a partir do 3º ano, como eu comentei, nós fazemos os simulados semanais de língua portuguesa e matemática. Então, uma semana português, outra semana corrige português, matemática, e assim por diante. Procuramos também oferecer o reforço escolar para aqueles alunos que a gente tem um menor desempenho ali em língua portuguesa e matemática, médias abaixo de 6. Opa, apertei o que não devia aqui. 4º ano. Então, o 4º ano, como eu já comentei com vocês, trabalho com a ANA, né? Além da ANA, que é um diagnóstico feito pelo Ministério da Educação, a sondagem de escrita, de leitura, perdão, a produção textual, não muda muito com relação ao 3º ano. Basicamente é a mesma, não vou nem repetir porque vocês já estão visualizando. O 5º ano, além do que eu já citei no 3º e no 4º ano, nós também temos as oficinas do programa Mais Educação. Então, os nossos alunos de 5º ano, eles participam do Mais Educação, todos eles. E nós procuramos oferecer oficinas que revertam em aprendizagem também. Então, colocamos xadrez, colocamos a orientação de estudos e leitura. Então, todas as oficinas estão pensadas para se reverter na aprendizagem deles. Depois eu vou passar um pouquinho mais para vocês quais são essas oficinas. E também estamos monitorando o desempenho deles constantemente, né? Agora, por isso que eu não quis me ater, porque estava mais à frente. O programa Mais Educação foi algo que foi complicado para a secretaria também viabilizar, por toda a questão estrutural que precisa ser revista. Então, a escola também precisou se adequar. Então, usamos esse espaço do Mais Educação, que é o contraturno, para o aluno poder revisar os conteúdos que ele tem mais dificuldade, para refazer avaliações, tirando dúvidas. Eles, como é um espaço que não é tão fechado como a sala de aula, fechado no sentido de a sala de aula regular tem uma rotina fixa. Tem que ter história, geografia, educação física, tem toda uma rotina. E o Mais Educação também tem, só que ela é mais flexível, porque as oficinas têm um caráter mais flexível do que a própria sala de aula. Então, eles têm a condição de, com mais tempo, avaliar a própria aprendizagem, ter consciência do que eles precisam melhorar. Fazemos, claro, ênfase nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, ênfase na leitura e na resolução de problemas. Organizamos as oficinas com a ajuda deles, né? Eles têm tempo na escola, eles almoçam, né? Então, exemplo, uma turma típica. Estudam de manhã, normalmente, 7h30 às 11h30. Eles almoçam, então a gente conseguiu, depois vocês vão ver, adquirimos um buffet, eles se servem e tal. Depois disso, eles descansam um pouquinho, fazem toda a tarefa junto com a gente, né? A gente divide em 2 grupos, um fica com a coordenadora, um com a equipe gestora, a gente se alterna,
e eles fazem todas as tarefas escolares. Ali na escola estudam para as provas e no contraturno, daí no seguinte, 1 hora, 1h30, já começam as oficinas. E todo esse processo, gente, para não ser algo desvinculado, tem que estar acontecendo em parceria com o professor regente de sala, da sala deles. Então, tudo que a professora trabalhar tem que estar alinhado com a professora de sala também. Claro, de uma outra forma, mas alinhado. Quando eu citei para vocês a formação continuada, então foram algumas oficinas que nós realizamos ao longo do tempo na unidade escolar. Então, tem professores que já estão há mais tempo, que já participaram de todas, né? Tem professores que entraram esse ano e a gente está resgatando as formações que a gente já está fazendo de acordo com a demanda. Então, algumas que nós já realizamos. Geometria. Uma coisa que vocês vão achar até bobo, professores pediram. A gente queria tanto aprender a usar melhor os recursos do Excel e do PowerPoint para explorar em sala. Fizemos. Revisão textual, trabalho com os diferentes gêneros, proletramento, as matrizes. Então, os professores, gente, de 1º ao 5º ano, o do 5º não, eles sabem que a Prova Brasil acontece no 5º ano, mas o 1º ao 4º ano eles pensam assim, Prova Brasil é para o 5º. Não, Prova Brasil é para a escola. Porque as matrizes de habilidades não são para o 5º ano, são para o ensino fundamental. Então, nós trabalhamos os descritores para o professor, primeiro, conhecer e ele perceber que na matriz curricular do 1º, do 2º, tem todos os descritores lá, previstos, e que ele precisa ter consciência e precisa contemplar, porque o professor de 5º ano não é responsável pela escola, é um trabalho coletivo. Então, a gente fez esse trabalho para conscientizar o professor. O uso de novas tecnologias, como o secretário comentou, né? Muita tecnologia a Secretaria Municipal de Educação de Joinville está incorporando na escola, tablet, notebook, lousa digital. Então, o professor tem que incorporar também. Não pode ser só o aluno, que o aluno já está à frente nisso, né? Muitas vezes além. O professor também precisa estar, né, nessa dinâmica também. Uso de jogos, oficinas de matemática. Então, o professor que não participou, ele participa. E o professor que já participou, ele não vai participar tudo novamente. Então, a gente pega o próprio material que a gente já fez e faz com quem precisa, na hora da atividade ou no outro momento. Isso tem ajudado bastante. É material que a gente já fez, né? A gente vai só melhorando. Revitalização pedagógica. Em 2009, os professores, eu cheguei a mediar um conflito de professores por causa de um mimeógrafo. 2009. Então, com as tecnologias e-mail, pendrive, nós temos um sistema de impressão, o professor manda tudo por e-mail, tem mais folhinha. Então, foi um processo desde 2009. Até o professor chegar, fazer planejamento e mandar por e-mail as atividades, foi um processo. Né? Aumento do acervo. 3.000 livros em 2009, nós temos agora 9.800. Tá? Reformulação da proposta. Já citei também o contrato didático, não vou me ater mais. E jogos pedagógicos. Tá bom. Outras situações que a gente tem que nos auxiliam. Nós fazemos o dia de estudo com o professor integrante, ingressante na escola. Então, o professor, antes de entrar em sala de aula, ele tem que conhecer toda a proposta pedagógica da escola, o contrato didático e elaborar o planejamento, juntamente conosco. Então, o ano passado aconteceu bem típico essa situação. A professora de 2º ano reduziu a carga horária. Ficou só um período. Então, 3 dias, a professora que vinha ficar no lugar dela antes de ela sair, ela assistiu a aula, ela conheceu o contrato didático e ela planejou a primeira semana de aula. E depois ela caminhou. Então, o dia de estudo com o professor ingressante faz com que o professor se alinhe mais rapidamente ao que a escola espera dele. O professor também não pode adivinhar o que a gente quer, né, gente? A gente tem que falar. Então, quanto mais elementos, quanto mais material palpável, melhor. Baixa rotatividade. Então, nós não temos problemas com trocas de professores ao longo do final do ano. Isso já é um ganho, né, gente?
porque você investe em formação e o professor continua lá. Então, a baixa rotatividade nos ajuda muito com isso, com o resultado, né? Socialização de conhecimentos, fazemos vários incentivos, campeonatos, soletrando, semana literária, semana da criança. Nós temos uma empresa parceira. Tá? Além da secretaria nos ajudar, nós temos, então, essa empresa em casa. Ela nos fornece um repasse mensal para ajudar nas despesas. Ela nos oferece uma psicóloga que atende uma vez por semana alunos, pais, professores e quem precisar. Nos ajuda também com livros e materiais. Então, é mais uma parceria que a escola tem para ajudar a melhorar seu desempenho, né? E ajuda bastante, gente. Temos sequências didáticas, então, e projetos em língua portuguesa, projetos de leitura, um bom acervo literário, parceria com a comunidade. Então, além das empresas parceiras, que têm uma parceria, assim, digamos, fixa, como a empresa em casa, nós procuramos parcerias rápidas, como a Perini, por exemplo, que nos ajudou com o sistema de captação, e outras empresas que fazem parcerias pontuais, digamos assim, né? Então, procuramos sempre estar à procura. A maioria das vezes ganhamos não. Mas o não a gente já tem, né? Então, a gente procura achar um sim. Clube de mães também. Ambiente escolar limpo e organizado, contribuindo e não determinando. Conforto e bem-estar. Vou passar. Então, paralelamente a esse processo pedagógico, a gente procurou revitalizar os ambientes para dar condições para melhorar, não determinar a aprendizagem. Então, a escola ela pertenceu à rede estadual até 84. Em 97, ela passou a ser da prefeitura, nessa sede que vocês estão vendo, onde tinha 50 alunos. Essa é a escola anterior, que foi desativada. Essa é a escola atual em 2004 e agora a escola atual em 2015. Tá? Essa é a Adolfo Bart. Então, as salas de aula. Pintura, quadro de vidro, climatização em todas as salas, cartazes, cortinas. Então, nossas salas eram assim. Em 2009, elas são assim. Tá? Então, a Secretaria de Educação também, na pessoa do professor Roque, está fazendo todos os esforços para climatizar todas as escolas, né? Estão em processo. Uma grande parte já está e outras estão em processo, né, secretário? Mas a gente já conseguiu isso em 2010, com a ajuda da comunidade, com a PP. Então, também cabeamos, né, toda a escola e o Arilés, para o professor usar o notebook com mais propriedade. Também procuramos mexer nos espaços para ressignificar as práticas de leitura. Então, a biblioteca era assim antes, junto com a sala dos professores. Nós fizemos um espaço mais atrativo, né, com puffs. É um espaço pequeno, mas nós temos um laboratório, então a gente divide as turmas. Metade biblioteca, metade vai para a informática, e depois é feita a troca. Então, acaba sendo adequado. Desculpe. É um espaço para criança, né? Nós trabalhamos com crianças, então a gente quer um ambiente assim, que também remeta à infância, né? Nós tínhamos, em 2009, 90% do pátio coberto com brita. E essas palmeiras que vocês estão vendo, elas não foram plantadas com planejamento, elas foram plantadas em 2004. Todas as raízes se infiltraram no sistema de esgoto e de drenagem. Então, com licença ambiental, nós tivemos que tirar. Então, até para plantar uma árvore, a gente tem que planejar, né, gente? Não é verdade? Então, ali era a escola, toda com brita. Em 2010, nós conseguimos fazer a Praça da Leitura, com o apoio da empresa em casa, da Secretaria de Educação e com a APP também. Então, conseguimos fazer esse espaço. Esse é o espaço do refeitório. Então, o primeiro passo, a gente queria fazer um uso eficiente da água. Então, com o Prêmio Embraco, a primeira etapa que a gente conseguiu fazer é a captação da água da chuva. Essa captação não era manual, era por calha, mas a cloração dela era manual. A gente pegava uma escadinha e colocava o cloro lá. As britas ali, eles caíam bastante, com o apoio da empresa em casa, a gente conseguiu fazer um espaço, né, agradável, com vegetação. Já estou terminando. Conseguimos também, com a ajuda da PP, esse espaço para as crianças brincarem com casinhas,
né, para eles interagirem. A entrada da escola era assim, a esquerda e a direita. Então, nós colocamos uma fonte de um lado, um tanque de peixinhos de outro. Tudo simples, gente. Foi doação tanque, a vegetação tinha na própria escola, a gente praticamente não gastou. E um pai da comunidade fez a roda d'água. Então, ficou uma coisa atrativa, ficou algo agradável. E é o que a gente aprendeu. Quanto mais cuidar da escola, mais o aluno cuida. Quanto mais estragada, menos ele cuida. É bem esse movimento, né? Então, ali, sala de professores, então, nós não tínhamos. A supervisora veio para a direção, então, aí nós três trabalhamos. Desse tamanho a sala. A sala, então, virou sala de professores, né? Climatizamos, colocamos móveis. Readequamos as salas, então, da direção e da secretaria. Como eu já falei para vocês, a direção era ali, veio para cá. Secretaria era assim, nós conseguimos reformar também, com o apoio da APP, né? Sempre com a ajuda da comunidade, nas doações, eventos, ação entre amigos, festa julina, noite do pastel, noite de tudo. A verdade é essa, né? Caminho das águas. Então, a gente conseguiu, com o apoio da Perville, automatizar o sistema de captação e fizemos a jardinagem também. Então, ficou bem agradável. Ali o caminho das águas. Ali a automatização do sistema. Esse ano nós precisamos revitalizar ainda mais, mexer para oferecer o programa Mais Educação. Então, com a ajuda da secretaria e com o recurso de APP, conseguimos construir uma sala no mês de janeiro, corrido, para atender os alunos do Mais Educação. Ali o intento da sala é simples, mas aí climatizada, tem um ambiente multimídia também. Ali no pátio, então, o refeitório que vocês viram antes, nós fechamos com vidro para ter uma área de almoço fechada. Ali nós fizemos, na tela da direita, guarda-volumes para os alunos, para cada um ter o seu espaço de guardar os seus materiais. Aqui a entrada da escola, a gente também fez uma barreira física para manter a escola mais organizada. Os toldos também, que nós não tínhamos, conseguimos com a ajuda da APP, esse ano, tanto na quadra quanto na frente. A secretaria investiu bastante na nossa quadra ano passado, R$90 mil, só que o vento levou, né, secretário? Praticamente 100 por hora. A gente nem chegou a usar e já estão arrumando novamente. Então, muitas vezes, né, o poder público investe, daí depois investe de novo e de novo. E a gente entende também que não é fácil também para o ente público, né? Que quer fazer as coisas, muitas vezes está de mãos atadas também. Então, adequações ali no banheiro das crianças, a gente trocou por vidro, né? Colocamos a porta de vidro, mictório. Eles estão cuidando, eles estão apreciando. A gente muitas vezes acha que não vai dar certo, mas é uma cultura, a gente muda dentro da escola. Então, tanto o banheiro das meninas, ó, antes e o depois, com as portinhas de vidro. A quadra que está sendo totalmente reformada pela Secretaria Municipal de Educação, que foi destruída antes da gente inaugurar. Ali o sinal eletrônico, o painel digital, a acolhida aos pais que a gente faz no começo, na entrada da escola. A salinha de reforço, pequenininha, mas para atender. Nós não tínhamos esse espaço, então diminuímos uma sala de aula, colocamos divisórias. A secretaria nos ajudou com os biombos. Os murais feitos com a própria madeirinha que faz... Não tem a madeirinha da parede? A gente tirou e fez os murais. Não gastamos nada. O bosque, fizemos com a escola sustentável. Sala informatizada, também revitalizamos. O nosso problema é assim, os computadores que vieram do programa ProInfo, eles têm uma boa configuração. Mas o problema é que o userfu, que faz com que a CPU tenha vários logins, ele força a máquina e ela acaba estragando. Então, a gente comprou algumas CPUs para deixar individual o login. Aí, com isso, a gente já está há 2 anos com 100% da sala funcionando. Então, temos ali a lousa digital, a climatização, né? O mural de entrada também, que era ar-condicionado antigo, a gente conseguiu trocar. A professora de arte fez um trabalho. O parque conseguimos, né? Aqui, ó, onde era a brita, nós conseguimos, com a verba da escola sustentável, R$10 mil,
com a ajuda da comunidade e dos pais, fazer essa área de leitura verde. Agora as trepadeiras está mais bonito do que a foto agora. Estão ali os alunos utilizando. Bem agradável, né? O pomar, também com verba federal. Área sustentável. Cada pneuzinho tem uma espécie de frutífera. O banheiro dos professores, para eles também terem um pouco de conforto, né? Cantina, da dona Michele, minha auxiliar de direção. Horta, aos pouquinhos a gente vai arrumando, com a ajuda dos alunos. São os alunos do Mais Educação que limpam e cultivam toda a horta, né? Separação do lixo. É isso. Então, basicamente, gente, eu agradeço. Então, é um trabalho... Essa parte do ambiente escolar que eu mostrei para vocês não determinou nada, o IDEB, mas deu condições, né? Então, a gente fica feliz, eu agradeço a oportunidade e desejo a todos um bom dia.